Bom dia, irmãos, paz a todos, espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Estou muito feliz por estar com os irmãos por mais um dia. E hoje nós tivemos a bela oportunidade de ouvir o áudio em Zacarias capítulo 9. Talvez você esteja aí se perguntando, poxa vida, mas tem tanto texto que fala sobre o nascimento de Jesus no Novo Testamento, né? Mas a gente precisa trazer um pouquinho as profecias do Antigo Testamento, entender um pouquinho o contexto, né, nas quais elas surgiram, porque elas foram muito oportunas para os momentos assim, que realmente vieram à tona por meio dos profetas, né? As verdades, as profecias sobre a vinda de Cristo no Antigo Testamento, elas estão presentes dentro de contextos distintos e às vezes realmente complexos na primeira leitura. Mas é importante a gente conhecer um pouquinho deles também para entender tudo isso, né, que foi dito lá atrás e que repercutiu futuramente no Novo Testamento. Alguns acreditam, sobre o livro agora, né, irmãos? Alguns acreditam que Zacarias não era só profeta, que ele era também sacerdote, porque a Bíblia relata que o nome do avô dele, né, que era Ido, e que ele estava entre os líderes dos sacerdotes que voltaram do cativeiro da Babilônia, não só dos sacerdotes, mas dos levitas também. Então se acredita que ele também era um sacerdote. Então ele viveu, portanto, o retorno do cativeiro. E é provável que, juntamente com o profeta Ageu, que também tem uma história maravilhosa, ele tem incentivado todo o povo a reconstruir o templo, defendendo de que essa deveria ser a primeira atitude tomada quando chegassem em Jerusalém, no retorno, né? Porque isso revelaria da parte de todos que Deus era a pessoa mais importante naquele momento. E para o reino inteiro também de Israel. E assim foi feito, irmãos, em meio a alguns percalços, em algumas falas, né, de Ageu, essa construção do templo ela foi tomada como prioridade. Então, com a saída do exílio, o povo já estava regozijante, né? Imagina só aquele momento, que alegria que eles não sentiram. Imagina quando o templo foi finalizado. Que alegria, né, que deve ter havido naqueles corações. A Bíblia relata que houve choro, um choro genuíno diante de Deus, né? Era muita saudade que eles tinham de viver a adoração a Deus no templo. E eu imagino a êxtase, né, daquelas pessoas naquele momento. E tudo isso daí já é uma suposição minha. Eu creio que gerou uma expectativa muito grande de avanço e crescimento para o reino de Israel, né? De dias de glória sobre os povos vizinhos, que Israel já havia vivido em tempos anteriores. Porém, a realidade foi se mostrando outra. Israel ele não ascendeu assim, economicamente, politicamente, como talvez alguns esperavam, né? Eles não conseguiram reaver o status dos tempos antigos de nação forte, temida, influente. Antes permaneceram pequenos diante dos seus vizinhos. Supondo de novo, né, que ao longo dos anos essa expectativa frustrada possa até inclusive ter gerado alguns conflitos na fé que eles nutriam por Deus. Dúvidas, talvez, se a mão de Deus de fato continuava sobre eles. Mas nesse capítulo que ouvimos em Zacarias, no caso capítulo 9, Zacarias profetiza sim, que o Senhor age sim, que ele agiu e continua agindo. Esse capítulo ele relata o juízo de Deus sobre as nações opressoras de Judá, e a profecia vai além disso, como a gente ouviu um pouquinho em Miqueias 5. Como em Isaías, a gente também ouviu, e em outras passagens do Antigo Testamento, que a gente não vai ter a oportunidade de tratar aqui. Deus, ele ultrapassa a expectativa de justiça somente para Israel. E ele a estende para toda a humanidade. Deus anuncia a redenção completa por meio de seu Filho a todo aquele que crê. O Rei perfeito, que eliminará a tristeza de Jerusalém e de forma mais abrangente enxugará dos olhos de todos, sem exceção, toda e qualquer lágrima que possa haver. Esse é Jesus, irmãos. Jesus veio, Jesus nasceu, ele veio. E a gente vê isso descrito no capítulo 9 de Zacarias. E continuando ainda no versículo 10, ele diz que o domínio desse rei será de mar a mar, até as extremidades da terra. Ele tomará todo o planeta, toda a região, toda a área existente. Nosso Deus não dorme, irmãos. O que ele promete, ele cumpre. Não permita
que as adversidades e as frustrações, agora comparando, né, fazendo uma comparação com a possível frustração que Israel sentiu sobre a sua não ascensão, sobre o seu não desenvolvimento pós-exílio, né? E não permita que as adversidades, essas frustrações, essas decepções façam sua fé morrer. Nunca duvide da presença e do cuidado de Deus, que eles são constantes sobre você. Nunca duvide. Talvez você, como povo, né, agora retomando o que eu falei, possa estar pensando, mas eu fiz tanto, me dediquei tanto, né? Como o povo falou, poxa, reconstruí o templo, priorizei a Deus, ao Senhor, por meio da priorização da construção do templo. Agora voltando pra gente, me dediquei tanto, me entreguei, chorei, obedeci, busquei tanto ao Senhor e agora vivo numa situação de vida que eu não gostaria de viver. Parece que o Senhor me esqueceu, aqui sozinho ou até acompanhado, mas no final das contas só. Parece que o Senhor não ouviu minhas orações e ainda assim permitiu o que estou vivendo acontecer. Irmãos, pro cativeiro não foram só as pessoas que estavam em rebelião, foram também pessoas que não se curvaram diante de outros deuses, que não aceitaram a idolatria, mas que mesmo assim foram feitos escravos, passaram por situações difíceis, tiveram seus nomes trocados, foram afastados da família. Daniel, novamente, né? Eu falei de Daniel um pouquinho em Miqueias, mas eu cito novamente aqui, ele era crente, mesmo jovem, ele não cedeu aos prazeres do palácio do rei da Babilônia. Irmãos, isso é prova de que ele também era alguém que cria no Senhor, cria verdadeiramente no Senhor, estava lá passando por toda aquela situação. Então, irmãos, não pensem que seu problema financeiro é sinal de que Deus não o abençoa, que seus conflitos familiares representam falta do cuidado de Deus sobre os seus, que seu filho ou seu neto que estão distantes da presença do Senhor não são preocupação para o seu Deus. Não permitam que as circunstâncias o façam esquecer das promessas de Deus em Cristo Jesus. Creiam hoje, irmãos, que esse rei que for anunciado, Jesus, nasceu, ele veio para mudar o rumo da história e fará justiça. Ele nos dará sua paz eternamente até que ele volte. Creia, irmão, apesar de tudo e até o fim, porque ele vem, esse rei vem, porque ele veio e cumpriu cada detalhe do que ele veio fazer. Natal, irmãos, é Cristo, é Jesus, é certeza de vida e vida em abundância para todo sempre. Não importam as circunstâncias, creiam nesse Deus e na liberdade que vem por meio dele. Nutram a fé, desenvolvam a fé, busquem ao Senhor, porque vale a pena servir esse Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade na Tua presença. Obrigada pela Tua palavra em Zacarias 9, que traz esperança para os nossos dias, de que o Senhor está conosco, cuidando constantemente de nós, apesar das circunstâncias difíceis que nós possamos estar vivendo. Nos faça lembrar agora da esperança, das boas novas que o Senhor trouxe por meio de Cristo Jesus. Nos faz lembrar da Tua presença constante nas nossas vidas, diariamente. Nos faz lembrar da força e do poder que o Senhor tem, Senhor. Nos faz ter a certeza de que o Senhor nos auxiliará diariamente nos nossos conflitos, nas dificuldades que nós temos no dia a dia. Em nome de Jesus, não permita que o inimigo venha fazer com que a nossa fé diminua, venha bater a nossa mente e o nosso coração, mas nos fortaleça nessa hora e nos alegre na certeza de que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, muito obrigado por ter enviado o Teu Filho e por hoje podermos confiar em Ti. Louvamos o Teu nome e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, irmãos.